Salve, salve, galerinha! Estamos juntos para mais um bloco de aulas aqui, dessa vez para tratarmos sobre as normas relativas à auditoria interna, né? Aqui a gente vai focalizar nas normas brasileiras relacionadas ao trabalho da auditoria interna. Olha só, são duas normas apenas, uma atualmente em vigor, que é a norma técnica, chamada de NBC TI 01, por isso T de técnica, e o I, que nos remete à interna. Essa está plenamente em vigor, uma norma pequenininha, e que tem um baita custo-benefício para o estudo, para concurso de maneira geral, ainda mais para a FGV, tá? Para a FGV, a NBC TI 01 ganha ainda, sem dúvida nenhuma, mais destaque. E é por ela, claro, que a gente vai começar. Tem uma relevância muito importante para a banca Getúlio Vargas. A outra é a norma profissional aplicável ao trabalho da auditoria interna. Aí já é o P de profissional e o I de novo nos remetendo à interna, né? Essa aqui já revogada já há bastante tempo, mas ainda hoje ela é cobrada em provas, só que é uma cobrança mais discreta, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai focalizar o nosso canhão aqui, ó. Ainda mais o nosso canhão, aquele canhão feito para detonar aí as questões da banca Fundação Getúlio Vargas. Tranquilo? Ora, como de costume, façamos aqui uma introdução, primeiro, né, da norma técnica, qual é a estrutura, e aí a gente já coloca aqui, ó, Fundação Getúlio Vargas, porque além da estrutura, eu já vou começar a fazer algum juízo de valor para eu já te direcionar para aquilo que é mais importante, quando a gente bate o olho na estrutura da NBC TI 01, considerando a banca Getúlio Vargas, o que é mais importante, tá? Mas, ó, antes de eu falar do que a banca gosta, a norma está estruturada em 3 capítulos, é uma norma, como eu já disse, pequenininha, em PDF, ela tem 5 páginas e só reforçando o ótimo custo-benefício de estudo desse normativo, né? Ela tem um primeiro capítulo, que fala de conceituação de disposições gerais, depois tem um outro capítulo chamado de norma de execução dos trabalhos, aqui a gente vai ver que eu particularmente não gosto tanto dessa maneira de organizar, e um outro que trata das normas relativas ao relatório. Aqui a gente já tem um primeiro estranhamento, né? Cara, usualmente, você pega aí normas que versam sobre a auditoria, não vou nem falar de normas, o processo, o fluxo, as etapas que compõem o trabalho de auditoria geralmente são apresentadas assim, ó, planejamento, execução e a comunicação de resultados, que usualmente a gente chama de relatório. E aí faz todo sentido, dentro de uma estrutura do normativo qualquer, ele começar com conceituações gerais e disposições gerais? Claro, né? O mais comum, depois da conceituação de disposições gerais, seria a gente esperar aqui normas relativas ao planejamento, depois as normas relativas à execução, fechando com as normas relativas ao relatório. Olha como é que foi a opção do normatizador aqui, ó. Ele colocou os aspectos relacionados ao planejamento da auditoria interna dentro do capítulo da execução. Assim, isso é só para, de repente, sanar você que está pensando, o planejamento está dentro da execução. Isso aqui não tem efeito prático nenhum, só apenas uma observação. Trata-se de uma opção aqui de quem estruturou e montou a norma. Beleza? Dentro de cada capítulo, aí a gente pode dissecar mais um pouquinho. Ó. Dentro do primeiro, a gente tem os próprios, isso aqui seriam os objetivos gerais, digamos assim, da auditoria interna, onde que ela se aplica, que tipo de pessoa jurídica, né? Isso tudo a gente vai ver. Depois a gente tem um capítulozinho dentro do primeiro que fala dos papéis de trabalho ou documentação de auditoria interna, o que faz sentido porque os papéis de trabalho, eles perpassam, né? A necessidade de se registrar papéis de trabalho, documentação de auditoria, perpassa todas as etapas, tá? Não está preso a uma ou outra etapa do fluxo de processo da auditoria. Depois a gente tem fraude e erro aqui, que também é só uma opção do normatizador, ter colocado fraude e erro logo no primeiro capítulo de disposições gerais, passando as normas relativas à execução. A primeira eu já comentei, planejamento da auditoria, né? Um pouco estranho dele estar aqui, mas tudo bem. Os riscos da auditoria interna, já adiantando. Ó, a gente nem começou a falar de matéria ainda e eu já te dou um ponto que, aliás, a FGV gosta bastante. No escopo da auditoria interna, a análise de riscos esses que aqui nesse contexto estão relacionados ao não atingimento dos objetivos, essa análise dos riscos da auditoria interna é feita na etapa de planejamento. Muita atenção a isso.
A FGV vem cobrando isso de maneira um tanto recorrente, tá? Então você vê, né? De novo aquele estranhamento, porque tanto o planejamento quanto os riscos de auditoria interna, que devem ser avaliados aqui, estão apenas por uma questão de organização dentro do capítulo que versa sobre a execução. E aí depois você tem um ponto mais do que importante e mais do que fundamental para provas da FGV, são os procedimentos de auditoria interna. Eu coloquei aqui, ó, o processo de obtenção e avaliação de informações, nem precisava. Esse processo de obtenção e avaliação de informações, que nada mais é do que o processo de obtenção e avaliação de evidências de auditoria interna, isso está dentro da parte que fala, né, desse subcapítulo, digamos assim, que versa sobre os procedimentos, tá? Aí depois a gente tem um tiquinho de coisa sobre a amostragem, pede uma besteirinha também, processamento eletrônico de dados, e as normas relativas ao relatório também são bem enxutas. E agora, apresentada a estrutura, vamos ao que interessa. O que a FGV gosta e aonde sua atenção deve recair quando a gente faz o estudo dessa parte aqui da nossa disciplina? Sem dúvida nenhuma aqui, ó, deixa eu até apagar, para não... Ficou tão bonitinho aqui meu raiozinho, ó. Fraude e erro é algo bobeira, eu até esquematizei. Bobeira, vocês vão ver como a banca gosta de cobrar isso. Não é só aquela parte mais básica, que é a diferença de fraude e erro, que a fraude é o ato intencional e o erro é o ato não intencional. Não é tanto isso que eles cobram. Eles cobram, vem cá, qual é o papel da auditoria interna nesse contexto da fraude e erro? Né? Ah, beleza. Ele tem um papel, já adiantando, que é de assessorar ou auxiliar a administração da entidade neste trâmite de prevenção e detecção de fraudes e erros. E aí, a auditoria interna se obriga a comunicar a administração da entidade, aí tem uma forma para essa comunicação. Essa comunicação é uma obrigatoriedade, o que faz com que muitos alunos, N vezes o pessoal me escreve falando, poxa, professor, caiu essa questão aqui na prova da FGV de auditoria interna, que dizia que o auditor interno se obriga a comunicar, que essa comunicação é obrigatória. Eu falei, isso aqui é obrigatório, deve ser errado. Infelizmente, quem errou foi você, porque a comunicação, não só das irregularidades detectadas, ou seja, de eventuais erros e fraudes detectadas, mas a comunicação da mera suspeita de irregularidades pela auditoria interna à administração da entidade é, sim, senhor, obrigatória. Segundo destaque, não poderia ser outro, isso aqui chove questão da banca Getúlio Vargas, tanto isso aqui, os procedimentos de auditoria interna, que a gente vai ver, se dividem em testes de observância e testes substantivos, como essa parte de obtenção e avaliação das informações, especialmente aquelas características da informação. O que é informação útil? O que é informação adequada? O que é informação suficiente? Tá? Tudo isso a gente vai ver. Beleza? Mas o quê? Bom, o próximo que eu vou fazer, aí já não é mais... Os dois que mais caem, sem dúvida, estão aqui, ó. Vou iluminar para você. Fraude e erro. E tanto a parte dos testes e procedimentos da auditoria interna, como dentro dessa parte de procedimentos, mais especificamente, os trechos ou os tópicos que falam sobre o processo de obtenção e avaliação de informações, tá? Isso é o filé. Agora, eu gosto, como sempre, de me antecipar a tendências, e a gente vem percebendo um aumento na incidência de cobrança dos riscos da auditoria interna, por isso ganhou o nosso ícone de trend, né, para usar um termo moderno, ou de tendência. Isso aqui está numa tendência de alta. Portanto, o olho vivo, tá? E as normas relativas ao relatório, que de outras bancas é uma parte muito cobrada, a FGV é bem secundária. Então vamos embora. Esse primeiro capítulo, de novo, essa primeira parte desse primeiro capítulo não está entre aquilo que a FGV mais gosta. Só que, poxa, toda vez que a gente vai começar uma norma, um estudo de uma norma, se a gente não entende o fundamento, do que ela versa sobre, fica difícil da gente falar de todo o resto. Você concorda? Então vamos lá. Essa primeira parte aqui é uma bobeira e tá bom, para FGV nem tanto, mas despenca em provas de concurso de maneira geral. Seria aqui, eu chamo do campo de aplicação da auditoria interna, em que tipo de pessoas, ou melhor dizendo, não é bem pessoas. Estou puxando a ideia de pessoas lá do direito civil, né? Existem pessoas jurídicas e existem pessoas físicas. A auditoria interna, no campo das pessoas jurídicas, ela é aplicável em qualquer pessoa jurídica. O campo de aplicação, portanto, da auditoria interna, quando a gente pensa em entidades que são dotadas de personalidade jurídica, é o mais amplo possível.
Olha aqui, a auditoria interna é exercida tanto nas pessoas jurídicas de direito público, nas pessoas jurídicas de direito público, perdão, quanto nas pessoas jurídicas de direito privado. E dentro das pessoas jurídicas de direito público pode ser tanto interno quanto externo, tá? Então, se eu fosse fazer um contraponto, só não é exercida nas pessoas físicas, né? Nas PJ ou nas pessoas jurídicas, todas elas, tanto as de direito público, sejam elas de direito público interno ou externo, quanto nas PJ de direito privado, tá? Essa segunda parte aqui também é fundamental, talvez não para você marcar o X na questão do FGV, mas só para entender. Aí, aqui é a sigla para auditoria interna, né? O que faz a auditoria interna? Ó, antes até da gente olhar o que está aí nos slides. Quando a gente compara a auditoria interna com a auditoria externa ou auditoria independente das demonstrações contábeis, a primeira reflexão importante que a gente deve fazer é, olha só, os meios, o ferramental para a consecução dos objetivos, tanto da auditoria externa independente quanto da auditoria interna, que é a que a gente está estudando aqui agora, são parecidos. O que não se confunde em nenhuma medida são as finalidades ou os objetivos de cada uma delas. Em outros blocos de aula, a gente saca que o objetivo da auditoria externa independente é o quê? Aumentar a confiança dos usuários nas demonstrações contábeis, o que é conseguido por meio da expressão de uma opinião pelo auditor, né? Aquela opinião que vai falar se as demonstrações foram elaboradas de acordo com as regras do jogo ou de acordo com a estrutura de relatório aplicável. E agora? E qual é o papel, qual é o objetivo, qual é a finalidade da auditoria interna? Entendam que a auditoria interna ela é um braço da administração da entidade. Olha o nome dela, ela é interna, né? Ela é executada, via de regra, e para a FGV a gente pode entender tranquilamente, ela é executada por funcionários da entidade. Tem algumas outras bancas aí que eventualmente aceitam que algumas funções da auditoria interna podem ser terceirizadas. Eu nunca vi até então a FGV entrando nessa seara. Então, para a FGV vale a regra geral. A auditoria interna é sempre feita, externa, perdão, sempre feita por pessoas de fora da entidade, ao passo que a auditoria interna, olha o nome aí, ela é conduzida por uma equipe da própria entidade. Agora, não é uma equipe que está ali dentro, se a gente pensar no organograma ou na estrutura hierárquica da empresa, esse time de auditoria interna ele não está em qualquer lugar da estrutura de uma organização, não. Né? Por se tratar de uma auditoria, é interna, mas ainda é auditoria, o time ou a equipe da auditoria interna deve estar ligado dentro da estrutura, dentro da hierarquia de uma entidade, ao mais alto nível hierárquico de uma organização. Tá? Quem fala disso aqui mais assim pedagogicamente são as normas internacionais de auditoria interna, que falam que o executivo da auditoria interna, para que se garanta o seu nível de independência ou de autonomia, deve estar ligado hierarquicamente ou responder ao conselho de administração. Ainda que a gente não esteja aqui estudando as normas internacionais, mesmo no contexto das normas brasileiras de auditoria interna, a gente continua entendendo que a auditoria interna deve se ligar dentro da estrutura de uma empresa ao mais alto nível hierárquico. Aí pode ser presidência, pode ser conselho de administração ou coisa semelhante. Então, voltando no meu ponto, a auditoria interna ela é um braço, ela é como se fosse um staff da administração da entidade. Portanto, a gente entende que o seu objetivo, ou o objetivo da auditoria interna é isso aqui, ó, vou de trás para frente. Auxiliar ou ajudar ou assistir a administração da entidade no cumprimento de seus próprios objetivos. Veja, a administração da entidade ela tem uma série de objetivos. Tem lá os objetivos relacionados à seara ambiental, à seara financeira, operacional, tantas outras. A auditoria interna ela vai ajudar a administração da entidade a cumprir a sua missão, a cumprir, a desempenhar os seus objetivos. Por isso que a gente fala, a gente pode entender que a auditoria interna é um braço da administração da entidade. Agora, que tipo de exame a auditoria interna faz? Aí está aqui no começo. Ó. A auditoria interna compreende um monte de coisa, a gente não precisa decorar essa parte aqui. Ó. Exames, análises, avaliações, levantamentos, comprovações. Ou seja, isso aqui é o genérico, né? Exame, análise, avaliação, levantamento, comprovação. Não, isso aqui não requer uma decoreba. Todos esses exames, vamos pensar assim, todos esses exames barra análises, eles são estruturados, montados para quê? Agora a gente começa a recair mais a nossa atenção. Para que seja feita uma avaliação ó, da integridade, da adequação, da eficácia, da eficiência e da economicidade
via de regra, de 3 coisinhas, ó, dos processos da entidade de maneira geral, dos seus sistemas de informação de controles internos, esse aqui a gente entende como se fosse uma coisa só, e do seu sistema de gerenciamento de riscos, tá? Então, falando aqui com o nosso linguajar do nosso dia a dia. A auditoria interna, ela compreende exames e avaliações que vão avaliar, e mais à frente a gente vai ver que ela não só vai avaliar, mas ela vai emitir recomendações para a melhoria desses caras, mas ela vai, antes de mais nada, avaliar a integridade para que ela possa emitir essas recomendações, que a gente vai ver logo logo. Ela precisa avaliar se os processos, se os sistemas de informação e controles internos e se o gerenciamento de risco está gozando de integridade, se ele é adequado, né? Se ele atende aos requisitos de eficácia, eficiência e economicidade. Beleza? Isso tudo para quê? Aí, com isso, a gente entende com vistas a ou com o objetivo de auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus próprios objetivos. Beleza? De novo, a atividade da auditoria interna está estruturada em procedimentos, cujo enfoque é TODES. Agora a gente começa, assim, não é de novo, isso aqui não está dentre a incidência de cobrança importante da FGV, mas a gente tem que estar ligado, porque isso aqui é ponto comum em questões de concurso. O enfoque dos procedimentos nos quais a atividade da auditoria interna está estruturada tem essas características aqui, ó, TODES, técnico, objetivo, disciplinado e sistemático. Então, esse mnemônicozinho ajuda a nossa vida aqui. De novo, o que é TODES? É o enfoque dos procedimentos nos quais a atividade da auditoria interna está estruturada. E agora ele vem e apresenta a finalidade da auditoria interna. Ó, eu acabei de apresentar no quadro anterior o objetivo, né? Veja que a norma não fala objetivo aqui, ela não usa essa expressão. A gente que usa para fins didáticos. Quando ela fala um monte de coisa com vistas a o que quer que seja, esse com vistas a é com o objetivo de. Por isso que a gente entende que assistir à administração é o objetivo da auditoria interna. Agora, a finalidade, e claro, né, minha gente, objetivo e finalidade são coisas que estão o quê? De mãos dadas. Sempre. Eu não estou falando aqui que o objetivo é contrário à finalidade. Não, não. São complementares. Né? A finalidade, agora sim, a norma usa essa expressão, é agregar valor ao resultado da organização. Agregar valor ao resultado da organização. Veja se isso não está alinhado com a ideia de ajudar ou assistir a administração no cumprimento de seus próprios objetivos. Claro que está. Então, a finalidade maior da auditoria interna, né, que tem esses enfoques, cujos procedimentos têm esse enfoque TODES, a finalidade maior é agregar valor ao resultado da organização. Como que ela agrega valor ao resultado da organização? Por meio daquilo que eu já havia antecipado. Por meio da apresentação de propostas de melhoria, de subsídios para o aperfeiçoamento daquelas coisas sobre as quais, daqueles objetos sobre os quais a atenção e o trabalho da auditoria interna recai mais. Ó. Processos, gestão de maneira geral, aqui incluídos sistemas de gestão e controles internos. Então esses aqui são os 3 grandes objetos, né, de avaliação para a posterior proposta de subsídio de aperfeiçoamento da auditoria interna. Quais são os 3 grandes objetos? Os processos, a gestão de maneira geral, incluindo isso aqui a gestão de risco, e os controles internos. Tá? Agora, é claro, essa apresentação de subsídios para o aperfeiçoamento ela é feita por meio da recomendação de soluções. Soluções para quem? Para os problemas apontados. Ou seja, para as não conformidades que são apontadas no relatório da auditoria interna. Tá? Vamos ver a questãozinha aí, adaptada do Senado 2012, considerando as normas nacionais e internacionais, julgo o item a seguir. A atividade da auditoria interna está estruturada em procedimentos. Qual é o enfoque dos procedimentos? É TODES, né? Técnico, objetivo, disciplinado e sistemático. E esses caras têm por finalidade agregar valor ao resultado da organização. Sim, até aqui está tudo tranquilo. Apresentando subsídios para quem? Para a melhoria ou para o aperfeiçoamento daqueles 3 grandes objetos de análise da auditoria interna. Os processos de entidade, os sistemas de gestão de maneira geral e também de controles internos, tá? Como é que se apresentam esses subsídios? Por meio da recomendação de soluções. Para quem? Para os problemas apontados no trabalho, né? Ou seja, para as não conformidades apontadas nos relatórios. Veja que aqui está tudo certinho, eu podia só dizer que é Ctrl+C, Ctrl+V, mas esse não é o meu papel. A gente faz uma análise aqui novamente para não deixar nenhuma dúvida de que o item está certo. TCE-AM 2021. Aqui a gente vai deixar essas outras assertivas de fora. Eu quero, nesse momento,
avaliar apenas a letra C. Olha lá, ó. A atividade da auditoria interna compreende exames e análises. Veja como o próprio examinador fez como eu, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele pegou esse negócio aqui e abreviou. Exames e análises. Ele não falou exames, análises, avaliações, levantamentos. Pô, exames e análises aqui tá bem falado, né? Foi o que ele fez aqui. Apresentam, compreende exames e análises que objetivam... Opa, olha o objetivo. Então, a minha nomenclatura aqui está alinhada com o que o examinador da FGV gosta, né? Objetivam ou tem por objetivo assistir ou auxiliar a administração da entidade no cumprimento dos objetivos dela, da administração. Em relação às peculiaridades ou particularidades dessa atividade, ou seja, da atividade da auditoria interna, é correto afirmar que, olha a letra C, não é comumente exercida nas pessoas jurídicas de direito público externo. Espera aí, não é comumente exercida? O que a gente viu? Que ela é exercida nas pessoas jurídicas de direito público e também nas pessoas jurídicas de direito privado. Opa, repetir aqui, né? Dentro das pessoas jurídicas de direito público, primeiro deixa eu terminar meu esquema, ela se aplica seja nas pessoas jurídicas de direito público internas, seja nas pessoas jurídicas de direito público externas. Então aqui, ó, direito público externo é exercida sim, senhor. O item, portanto, está errado. Tá? Maravilha? Simbora. Seguindo ainda dentro daquele primeiro grande capítulo, né? A parte relacionada aos papéis de trabalho. Antes de mais nada, por mais que a NBC-TI 01 não utilize a expressão documentação de auditoria, a gente sabe que no universo da auditoria, papéis de trabalho é sinônimo, tá aqui, né? Mais ou menos igual, no sentido de que é sinônimo da expressão documentação de auditoria. Beleza? Usualmente a gente fala também a sigla PT, tá? E assim como em qualquer auditoria do mundo, na auditoria interna não podia ser diferente. Tudo aquilo que a auditoria faz deve ser registrado. Registrado aonde? Em papéis de trabalho. Então, papéis de trabalho, via de regra, nada mais são do que registros elaborados pela auditoria ao longo de toda a consecução da atividade, no planejamento, na execução, na hora de chegar às conclusões. Tá? Então, vamos ver o que a NBC-TI 01 nos ensina. A auditoria interna deve ser documentada. Está aqui, né, a minha tese de que papel de trabalho tem a ver com documentação. Documentada por meio dos PT, dos papéis de trabalho. E esse também é um postulado em auditoria. Os papéis de trabalho, esses registros a que eu comecei me referindo, eles não importam o meio ou o formato em que eles são preparados, tá? Pode ser um papel de pão, como eu gosto de brincar, meio físico, ou uma planilha da NASA, meio eletrônico. Não importa. Se eu tenho um registro de um procedimento aplicado, de uma evidência obtida, de uma conclusão a que eu cheguei, eu tenho um papel de trabalho. Pode ser, de novo, num papel, propriamente, pode ser numa planilha, num drive, numa coisa semelhante. Tá? Aqui começam algumas expressõezinhas que a nossa decoreba tem que chamar a atenção, né? É que eu até botei em vermelho. Eles devem ser organizados e arquivados. Da onde vem essa ideia? É muito comum a gente apresentar esses dois conceitos aqui, documentação de auditoria de um lado, ou papéis de trabalho, é a mesma coisa. Do outro, a gente tem o conceito de arquivo de auditoria, né? Qual que é a ideia aqui? Eu vou desempenhando meu trabalho, eu vou montando a minha coleção de papéis de trabalho de documentação. Vai chegar uma hora que eu vou precisar organizar os papéis de trabalho. Eu posso classificá-los em diferentes pastas e etc. É isso que ele está falando, ó. Eles, primeiro, o trabalho deve ser documentado, ponto. Por meio de quem? Dos papéis de trabalho. Qual o formato? Qualquer um. Físico ou eletrônico. Em algum momento, eles devem ser organizados, eu preciso organizar a casa. Organizados e arquivados, e esses dois adjetivos aqui, né, essas duas qualidades, a gente deve memorizar. Ele poderia usar outras palavras aqui que, eventualmente, também fariam sentido. Então, aqui vale a nossa memorização. Como é que eu organizo e arquivo? De forma sistemática e racional. Tá? Podia falar aqui que é forma otimizada, ele optou pelas palavras sistemática e racional. Beleza?
E o que são os PT, afinal, os papéis de trabalho? Olha lá. Documentos e registros dos fatos, informações e provas, ou seja, das evidências obtidas, né? Aonde? No curso da auditoria, de todo o trabalho da auditoria. E que vão evidenciar ou servir de fundamento para os exames realizados e, por isso mesmo, até como consequência, eles vão embasar as opiniões ou a opinião da auditoria interna, suas críticas, sugestões e recomendações. Aqui faz sentido a gente fazer um contraponto, uma diferenciação entre o trabalho da auditoria independente, externa e da interna, né? Até pelas diferenças de finalidade a que eu me referi no começo do bloco, veja, o trabalho da auditoria independente, ele não fica muito propondo sugestão, recomendação. É uma auditoria, em essência, de natureza contábil. A auditoria interna, ela também é um trabalho de auditoria de natureza contábil, mas não apenas, ela também é de natureza operacional. E uma auditoria, qualquer que ela seja de cunho operacional, ela propõe isso aqui, ó, melhorias para o aperfeiçoamento, sugestões, recomendações. É como eu brinco, ela mete o bedelho, né? Por quê? Porque ela quer ajudar a administração a tocar o barco da própria organização. Tranquilo? Então, o que são os PT? Documentos e registros de fatos, informações e provas que vão sendo ali coletados ou obtidos no curso dos trabalhos, que vão evidenciar os exames, ó, sempre no sentido de servir de base ou de fundamento. Né? Evidenciar os exames e suportar as opiniões, críticas, sugestões e recomendações do auditor. Esses papéis de trabalho, aqui de novo, essa expressão eu chamo sua atenção, porque foi a expressão utilizada pelo normatizador, e se ele troca aqui numa prova, coloca aqui outras palavras, de repente a gente pode achar que está certo quando não está. Aqui a gente tem que prezar pela literalidade. Então, muita atenção a essa palavra suficiente. Os papéis de trabalho devem ter abrangência, no sentido de amplitude, né? Será que eles são muito detalhados? Será que eles são muito enxutos? Ela diz que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ser na medida. A abrangência, o grau de detalhe tem que ser na medida, ou seja, tem que ser suficiente. Para quê? Para que alguém lá na frente olhe para esses papéis de trabalho e tenha uma compreensão do que foi planejado, dos procedimentos que foram aplicados e das conclusões que foram alcançadas. Basicamente é isso. Então, nem tanto detalhado de forma desnecessária e nem tanto resumido. Não, tem que ser na medida, tem que ser suficiente para que se possa, olhando para esses papéis de trabalho, compreender o que foi planejado, o que foi executado em termos de procedimento e quais foram as conclusões alcançadas. Tá? Essa última parte aqui é a menos cobrada em prova de todas. Análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos devem ter sua integridade verificada sempre que forem juntados ou anexados aos papéis de trabalho. Então, digamos que eu já tenho um papel de trabalho. Exemplos de papéis de trabalho são muitos. Desde uma resposta de alguém a uma solicitação de confirmação do auditor, uma ata de reunião, uma correspondência por e-mail, né? Um balancete da entidade que o auditor usou lá para chegar a alguma conclusão. Os exemplos são muitos. E a NBC TI 01 nem entra nessa seara dos exemplos. Tá? Mas o fato é, se eu for anexar algo aos papéis de trabalho, primeiro eu tenho que verificar a integridade desse algo que é anexado. Beleza? Então vamos lá. Questãozinha FunSaúde 21, de acordo com a NBC TI 01. Ó, os documentos e registros dos fatos, informações e provas obtidos aonde? No curso da auditoria, com o objetivo de evidenciar os exames e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações. Muito direta a questão. Ele trouxe a definição de papéis de trabalho. Programa de auditoria, a gente vai ver que é um dos elementos do planejamento, que vai aparecer mais à frente na nossa aula. Aqui é o próprio planejamento. Evidências de auditoria não se confunde com papéis de trabalho, a gente tem que ter uma atenção a isso, porque a própria definição, às vezes, olha aqui, ó, quando a gente olha para cá. Ó, documentos e registros dos fatos que evidenciam os exames e suportam a opinião. Pô, essa parte aqui eu concordo com você. Já me antecipando a uma eventual dúvida que você possa ter. Ah, professor, pô, eu confundo papéis de trabalho com evidência de auditoria. Eu até entendo, porque existe uma zona ali em comum dos dois conceitos. Porque os papéis de trabalho, eles contemplam, além de outras coisas, os registros das evidências, os registros das informações que evidenciam aquilo que foi feito, aquilo que serviu de base às conclusões.
Mas olha como o papel de trabalho não é só isso. A gente pode ter essa certeza de que o papel de trabalho não é só o registro das evidências quando a gente olha para cá. Lembra? Em que grau de detalhe os papéis de trabalho devem ser constituídos? Na medida ou suficientes para que se entenda, além das próprias evidências que são obtidas, mas os procedimentos que foram aplicados, as conclusões que foram alcançadas. Então, nesse ponto, eu gosto de falar que os papéis de trabalho, apesar de eles terem essa interface em alguma medida com as evidências, o conceito deles é maior do que o das evidências. Tá? Quem fala isso para a gente de forma muito didática é a própria norma de auditoria independente, NBC-TA 230, que fala que a documentação de auditoria e o papel de trabalho é todo e qualquer registro, não só das evidências, mas também dos procedimentos aplicados e das conclusões alcançadas. Beleza? Questãozinha beleza aqui, referindo-se de forma muito literal aos papéis de trabalho. Outra, Cuiabá 2014, dessa vez a gente vai olhar só para a letra A. De acordo sobre a auditoria interna, assinale a incorreta. A de amor. A auditoria interna deve ser documentada por meio de quem? De papéis de trabalho, elaborados em que meio ou em que formato? Qualquer um. Físico ou eletrônico. E aí, depois que eu vou coletando esses papéis de trabalho, o que eu faço? Eu arrumo a casa, né? Eu os organizo e arquivo. De que forma? Aí tem que lembrar aquelas duas expressões-chave. De forma sistemática e racional. Então aqui está tudo certo. Se ele queria a incorreta, esse certamente não é o nosso gabarito. A letra A está certa. Fechando o primeiro capítulo, né, o capítulo de conceituação e disposições gerais, a gente tem a parte de fraude e erro, que eu ia falar que é facílima, mas não por causa de algumas questões que eu vou pontuar aqui. Olha só, olha o que está escrito, muito importante esse trecho. Esse é o trecho mais importante para a FGV. Tá? Olha aí, a AI, ou seja, a auditoria interna, deve. A gente tem que olhar bem essa passagem aqui. Primeira coisa, assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros. Então, aqui a gente já pode fazer uma primeira reflexão. Vai valer aqui também na auditoria interna, e eu diria para qualquer auditoria do mundo, aquela máxima de quem tem a responsabilidade por prevenir e também detectar fraudes e erros, veja só, não é a auditoria interna, mas é quem? A própria entidade, por meio de sua administração. Agora, a gente começou aqui a aula falando que a auditoria interna tem como objetivo auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus próprios objetivos. Ah, então tudo bem. Então, a auditoria interna, ela vai assessorar a administração neste trabalho, no trabalho de prevenção e detecção de fraudes e erros. Mas está claro que a responsabilidade, digamos, primária ou principal por prevenir e detectar fraudes e erros não é da auditoria interna, mas sim da administração da entidade? É que a auditoria interna ela ajuda a administração em tudo, especialmente nisso aqui. Agora vem outra parte, eu vou até mudar de cor. E essa é a maior fonte de dúvida do pessoal. Se trata de uma obrigatoriedade, sim, senhor. E toda vez que a gente olha para obrigatoriedades, a gente acha que está errado, né? Ah, não. Acho que a norma não ia dizer que é obrigatório. Fala que é obrigatório, sim. Ó. Ou seja, obrigando-se a informá-la. Quem tem que informar a quem? A auditoria interna está obrigada a informar a quem? A administração da entidade. Depois a gente vai ver a forma, ou a maneira de informar. Obrigada a informar o quê? Tanto as confirmações de irregularidades detectadas, aqui irregularidades a gente pode entender como fraude ou como erro, quanto a mera suspeita ou quaisquer indícios ou confirmações de irregularidade. E qual é a forma dessa comunicação? Aí a gente vem para a terceira parte aqui. Ó. Essa comunicação, isso também é muita fonte de dúvidas, ela tem que ser por escrito, não pode ser de boca e não pode ser de maneira ostensiva, não, tem que ser de maneira reservada. Tá? Então, são 3 diferentes pontos de atenção desse importante trecho. Com isso, vem esse esqueminha aqui. Ó. Fraude e erro no contexto da auditoria interna. Primeiro, qual é o papel da auditoria interna? Assessorar a administração na prevenção de fraude e erro. Tá? O que ela faz? Ela tem que comunicar. E essa comunicação à
administração da entidade é obrigatória. E o que ela comunica? Indícios ou confirmação de irregularidades. E qual é a forma dessa comunicação? É por escrito e de maneira reservada. Beleza? Pode botar o raiozinho aí que isso despenca em prova da FGV. E finalmente aqui uma bobeira, né? Vamos entender que irregularidades podem ser tanto fraude quanto erro. A diferença fundamental entre uma e outra está no fato de ser intencional ou não a ação que vai desaguar naquela irregularidade. Se a gente está falando de um ato intencional, a gente está falando de uma fraude. Se a gente está falando de um ato não intencional, a gente está falando de um erro. Beleza? Agora se liga nas ações associadas à fraude e ao erro. Tirando a omissão, que pode ser intencional, e aí caracterizaria uma fraude, ou pode ser uma omissão não intencional, isso tem na doutrina, inclusive. Exemplo de fraude, omissão intencional. Exemplo de erro, omissão não intencional. Falar omissão apenas não dá para a gente fazer, a princípio, um juízo de valor, se a pessoa agiu, né, com dolo ou com intenção. Não dá. Depende. Tem que falar que tipo de omissão. Então, veja que omissão pode se enquadrar como fraude ou como erro, a depender da intencionalidade. As outras não. Não tem como eu falar em manipulação sem querer, manipular transações. Não tem como eu falar em adulteração sem querer. Não tem como eu falar, aqui não aparece, mas falsificação sem querer. Não. Isso sugere a intenção. Ó, manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e relatórios, de informações e demonstrações contábeis. E essa manipulação, essa adulteração, essa omissão de informações pode ser em termos físicos quanto monetários. Como é que a gente entende isso? Vamos supor, alguém pode se apropriar indevidamente de um dinheiro do caixa. Foi lá e roubou. Aqui seria uma irregularidade em termos físicos, né? Quanto em termos monetários. Mexia aqui num registro e aquilo, no registro da contabilidade qualquer, que era para ser um determinado valor, e aí em termos monetários aquilo ficou com um valor diferente, tá? Olha as ações agora do erro, tirando a omissão que é híbrida. Pô, desatenção, isso aqui não sugere a intenção, né? Desconhecimento, má interpretação, que outras coisas a gente podia falar aqui? Imperícia, imprudência, negligência. E aí praticamente repete, ó, na elaboração de registros, informações, demonstrações, transações e operações de identidade, e repete de novo aqui essa parte final. Tanto em termos físicos quanto monetários. Então, vale a mesma explicação que eu falei acima, tá? Vamos ver aí algumas questões, dado que isso aqui é quente. E depois a gente faz até um intervalinho aí por causa do tempo, né? Para organizar a casa. E a gente segue depois do segundo capítulo da norma. Olha lá. O dever da auditoria interna em relação a fraudes e erros, de acordo com o NBC TI 01, é: letra A. Trabalhar em conjunto com a auditoria externa na detecção de irregularidades. Absurdo, né? Ela trabalha em conjunto? Trabalha. Com quem? Com a administração da entidade. A responsabilidade principal é da administração e, como a gente viu, a auditoria interna auxilia a administração na detecção de irregularidades e tudo mais. B. Divulgar à população. Qual população? Não falou. Sobre as suas suspeitas identificadas no decorrer do trabalho. Não. Ele deve, não é bem divulgar, é comunicar a quem? A administração da entidade e não a população o mero indício ou suspeita de irregularidades, como as irregularidades efetivamente detectadas. Tá? Letra C. Distinguir os atos intencionais de omissão. Até aqui eu entendo que, apesar de não estar literal, não é absurdo. O que vem depois é absurdo, ó, punindo as tentativas de manipulação. A auditoria, qualquer que ela seja, ela não tem esse viés sancionatório, punitivo. Nunca. Não tem nada disso. Tá? Letra D. Olha como essa está justinha. Qual que é o papel da auditoria interna nesse processo de fraudes? Ó, ajudar ou assessorar aqueles que têm a responsabilidade por prevenir e detectar, ou seja, assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção. De quem, né? Ele não falou porque já falou no enunciado. De fraudes e erros. Informando, o mais correto aqui seria falar obrigando-se a informar, mas quando ele diz informando não está errado. Sobre os meros indícios, mas também sobre as confirmações de irregularidades detectadas no decorrer do seu trabalho. Está aqui o nosso gabarito. Beleza? Ó, desenvolver um trabalho de prevenção junto aos funcionários, a gente viu que não tem nada disso. Tem previsão para nada disso. Né? Isso aqui até poderia ser uma... se a administração da entidade quiser desenvolver junto aos funcionários uma política de prevenção de fraude e erro, a auditoria interna pode ajudar
a administração, eventualmente, numa política como essa. Mas não ela, de próprio, desenvolver um trabalho de prevenção junto aos funcionários, para isso não há previsão. FunSaúde 21, de acordo com o NBCTI 01 Auditoria Interna, em relação à fraude e ao erro, em auditoria interna, assinale a opção correta. Isso aqui vai ser fácil demais. Ó. Começou muito bem, a fraude é um ato intencional, o erro é um ato não intencional. Agora, olha os exemplos. Tirando a omissão, que a gente já sabe que é híbrido, desatenção e desconhecimento ou má interpretação é exemplo de quê? De erro. Ou seja, está na definição de erro. Isso aqui sugere a não intenção. Então ele trocou. E depois, no de baixo, o erro é um ato não intencional, de omissão, começou muito bem. Agora, olha, manipulação requer ou traz consigo a ideia de quê? De intencionalidade, né? Isso aqui é fraude, manipulação, adulteração e outras coisas que sugiram a fraude, como falsificação e etc. Né? Então, essa parte final ele trocou. Aqui ele pegou do erro, da fraude, aqui ele pegou a do erro. A fraude é aplicável a atos exclusivamente monetários, não. Tanto a fraude quanto o erro é aplicável a atos, ele chamou isso aqui de atos, eu achei meio estranho, mas tudo bem, físicos quanto monetários, como a gente viu, tá? Essa parte inicial aqui pode jogar fora. Olha só como ele cobra, não só ele cobra o mesmo tópico, quando ele cobra o mesmo trecho, aquele primeiro. A auditoria interna deve fazer o quê? Assessorar a administração no trabalho, a gente podia dizer, no seu trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la. Ele não disse a forma, mas a gente sabe que é sempre por escrito e de maneira reservada, tanto os indícios quanto as confirmações de irregularidades detectadas na cabeça. Está aqui o nosso gabarito. Beleza? Letra E. Detectados possíveis indícios de irregularidade, a administração da entidade se reúne pessoalmente com a auditoria interna e gestores e comunicando publicamente sobre as descobertas. Não, a gente viu que o fluxo de informação aqui é o contrário. A auditoria interna é que deve comunicar para a administração da entidade. É daqui para cá. E como é que é? É numa reunião? Bate-papo? Não. É por escrito. E é de forma ostensiva? Não. É de forma reservada. Tá legal? Vou fazer um intervalinho para a gente continuar no próximo bloco, apenas para a questão de tempo. A gente se vê no próximo.